Atenção ao top de 5 alpas. Alpa, 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 alpa. Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal Matemático Computacional. É habitual repetir um certo conjunto de ações dentro de um programa. Explanarei neste episódio os 3 tipos de laço de repetição da linguagem C. Sigam-me os bons. Sem maiores delongas, conheçamos então os laços de repetição da linguagem C. Primeiro, veremos o laço while, ao qual possui um teste lógico que valida a entrada e a repetição daquele bloco. Depois, veremos o do while, ao qual entra no bloco e executa suas ações, e no final deste há um teste que validará ou não a repetição deste bloco do while. Em seguida, veremos o laço for, que possui uma seção de inicialização que ocorre antes de se testar a expressão lógica que valida a entrada no bloco. Há também uma seção de atualização que ocorre sempre depois que se volta do bloco e antes de se testar a expressão que valida a reentrada no bloco. Veremos também as instruções break, que forçam uma saída abrupta do laço corrente, e também veremos a instrução continue, que força o retorno ao início do bloco do laço de repetição. Por fim, analisaremos um laço de repetição de acordo com o número de repetições daquele bloco, que pode ser determinado, indeterminado ou loop infinito. No laço de repetição while, se porventura a condição é verdadeira, então o fluxo de programa entra e executa o seu bloco. Ao final do mesmo, retorna-se e testa-se novamente a expressão lógica, que, se der verdadeiro, repete-se o bloco do while. Caso contrário, sai do mesmo. Para controlar a entrada, a permanência e a saída do laço de repetição, é comum se usar variáveis de controle, que devem ser inicializadas antes do laço, usadas na expressão lógica que valida a entrada e permanência no bloco de repetição e devem ser atualizadas dentro do laço de repetição para que em algum momento saia dessa repetição. Para este programa que se encontra em execução, queremos calcular a média de n valores informados. Para isso, os valores serão lidos dentro do while e sua soma acumulada. Ao final, quando sair do laço de repetição, sua média será computada e apresentada. Temos as variáveis inteiras n, que representa a quantidade de números a serem lidos e, consequentemente, o número de vezes que o laço de repetição deve iterar. Temos a variável i, que controlará a entrada, a permanência e a saída no laço de repetição while. Temos o double num, que ficará responsável por ler os números. Temos a variável soma, que será inicializada com 0, pois ela acumulará os valores lidos e, posteriormente, será utilizada para calcular a média. Executamos a linha 5 com F10, inicializamos soma, lerei aqui a quantidade de n, 3, inicializarei i com 0, i é menor do que 3? Sim, então entra no while. Lerei o primeiro número, 10.5, soma acumulará o valor contido em num, incremento o valor de i é menor do que n? Sim, entrou pela segunda vez no while. Leu o número, coloquei 5.7, acumulou este novo número em soma, incrementou o i é menor do que n? Sim, entrou pela terceira vez. Lerei o próximo número, acumularei este valor em soma, incrementarei o valor de i é menor que i? Falso. Então, sairá agora do while, imprimirá a média e findará o programa. Para o laço de repetição do while, executa-se pelo menos uma vez o seu respectivo bloco. Isto porque o teste condicional ocorre ao final, pois, se porventura esta condição for verdadeira, repete-se a interação do bloco. Caso contrário, se sai deste laço de repetição.
É importante notar que é obrigatório se colocar um ponto e vírgula no fechamento do teste condicional do while. Neste programa em execução, deseja-se selecionar o maior valor inteiro dentre 5 números lidos. Para isso, tem-se as variáveis i, que controlará o fluxo de entrada e saída no while, num, que ficará responsável por capturar o número lido, maior, que armazenará o maior valor informado. Inicializamos i com 0, se lê o primeiro número. Quando i é igual a 0, eu já inicializo o maior como sendo o primeiro valor informado. Atualizo i é menor do que 5, volta, leu o segundo número, verifiquem que 8 é maior do que o maior número até então, atualiza o i é menor do que 5, volta, se lê o próximo valor, não é o maior, atualiza o i é menor do que 5, entra, informo mais um valor. Este valor é maior do que o maior? Sim, entrou, atualizou o i é menor do que 5, entra novamente e lê o próximo número. O número atual é maior do que o maior? Não. Atualiza-se o i é menor do que 5? Falso. Então, se sai do while e imprime-se o maior valor, que é 10. O laço de repetição for, na minha opinião, é o mais prático. Ele possui um bloco de inicialização que é executado sempre que o programa chega no for. Depois da inicialização, ocorre o teste condicional, tal que, se for verdadeiro, o bloco do for é iterado. Ao final de cada iteração, executa-se o bloco de atualização e, depois deste, é realizado novamente o teste condicional que valida a reentrada ou não na iteração do for. É importante notar que, tanto na inicialização quanto na atualização, se pode realizar um conjunto de instruções, desde que separados por vírgula. Na execução deste programa, deseja-se imprimir uma quantidade n de multiplicações e de potenciações de uma base b. Para isso, vamos informar uma base b 2 e uma quantidade n igual a 4. Executaremos agora o primeiro for, tal que na inicialização o i receberá 1. E depois será testado se o valor de i, ou seja, 1, é menor ou igual que o valor de n, 4. Isso será verdade, então entra, logo a multiplicação ocorrerá e será atribuída em m e será impresso seu primeiro resultado. Ao retornar do for, i++ ocorrerá na seção de atualização. I irá para 2 e depois será testado se 2 é menor ou igual que 4, o que será verdade e entrará na iteração. Voltou e agora i valerá 3 após o i++ e será testado se 3 é menor ou igual que 4. Verdade, entrou, iterou. Com o i++, o i irá para 4 e será testado se 4 é menor ou igual que 4. Entrou, multiplicou, imprimiu, voltou. Com a atualização i++, o i passará a valer 5 e será testado se 5 é menor ou igual que 4. Portanto, falso e, consequentemente, sairá do for. Imprime-se a quebra de duas linhas. E agora entraremos em um for tal que na inicialização se tem duas instruções, assim como na seção de atualização se tem também duas instruções. Percebam a separação por vírgula. Inicialmente, i receberá 1 e p receberá o valor de b. Depois, será testado se 1 é menor ou igual que 4. Como é verdade, então entrará no for. Se imprimirá os valores de b, i e p e voltará no cabeçalho e será executado a atualização i++, p recebe o valor de p vezes b. I irá valer 2. 2 é menor ou igual que 4? Sim. Então, entra, voltou, o i será atualizado para 3 e o p será atualizado para o valor de p vezes b. Como o i valerá 3, será testado 3 é menor ou igual que 4? Sim. Então, entra. Agora imprime-se, voltou. Após a atualização, o i valerá 4 e o p valerá 8 vezes 2, que é 16. 4 será menor ou igual que 4? Sim. Portanto, entra, imprime e volta. Agora o i valerá 5 e o p valerá 32 após a atualização. Só que 5 não é menor ou igual que 4, portanto sairá do for.
Notem que, para o for das linhas 14 e 15, não foi necessária a inclusão da abertura e fechamento de chaves. Isso porque, se houver apenas uma instrução no escopo do laço de repetição, seja ele while, do while ou for, então a abertura e fechamento de chaves se torna opcional. Para o número a partir de duas instruções dentro do escopo do laço de repetição, então a inclusão da abertura e fechamento de chaves se torna obrigatória. É muito comum para se resolver diversos tipos de problemas no qual é exigido a aplicação da técnica de laços de repetição aninhados, ou seja, um laço de repetição dentro de outro. Como um primeiro exemplo de laço de repetição aninhado, veremos como computar o somatório dos elementos de uma matriz que tenha m linhas e n colunas. Neste código-fonte em execução, m representa o número de linhas e n representa o número de colunas da matriz. Os índices i e j controlarão o fluxo nos laços de repetição. V receberá o valor lido e soma, que será inicializado, acumulará os valores informados da matriz. Primeiro informo o número de linhas e colunas, 2 linhas, 3 colunas, i recebe 0, i é menor do que m? Sim, então agora eu vou inicializar j com 0, j representa as colunas da matriz, j é menor do que n? Sim, então vamos informar o primeiro valor, soma acumula, j é incrementado, j é menor do que n, então vamos pegar o segundo elemento da primeira linha, acumulou, incrementou j, j é menor do que n? Sim, vamos pegar o terceiro elemento da primeira linha. Agora acumula o valor de v, incrementa j, j é menor do que n? Não. Então terminamos de ler os elementos da primeira linha e acumulamos em soma. Vamos incrementar agora i, que representa a iésima linha da matriz. I é menor do que m? Sim. Então agora entrou no while e vamos reinicializar j com 0. J é menor do que n? Sim. Vamos ler o primeiro elemento da segunda coluna da matriz. Acumulamos em soma, incrementamos j. Vamos entrar novamente no while aninhado. Informaremos o segundo elemento da segunda linha, que será incrementado em soma. J é incrementado em 1. Entrou novamente. Vamos informar o terceiro elemento da segunda linha da matriz, que será acumulado em soma. J é incrementado. J é menor do que n? Falso. Então saiu. I é incrementado em uma unidade. Agora, I é menor do que m? Falso. Então saiu. E agora vamos imprimir o valor da média dos valores informados. E nada mais é do que o valor da soma acumulada dividido pela quantidade de elementos da matriz. Imprimiu a média e finalizamos o programa. Para este segundo exemplo, será impresso uma ilustração de uma árvore utilizando impressões de espaço, asteriscos e hashtags. Vejam o efeito interessante da combinação das interações de fors aninhados. Esta é a saída do programa. Veremos agora o efeito das instruções break e continue em um loop. De um modo geral, a instrução break força a saída do laço de repetição corrente. Neste exemplo aqui, se porventura for informado o valor v igual a 0 dentro do while, então será executado o break, forçando a saída abrupta deste laço de repetição. Já a instrução continue faz com que o fluxo do programa retorne para o início do laço. Neste exemplo aqui, se for informado um valor par para v, então o if dá verdadeiro e, consequentemente, será executado o continue. Desta forma, a linha 13 não será executado, porque o fluxo do programa volta para o cabeçalho do laço de repetição, fazendo com que a atualização seja executada e depois o teste. Em outras palavras, toda vez que um continue é executado, as linhas abaixo do laço de repetição
não são executadas, mas o fluxo volta para o início do laço de repetição e a partir daí as suas ações usuais ocorrem. Vejamos tais exemplos na prática. Neste programa aqui, é efetuado as somas dos valores até que um valor zero seja informado. Em outras palavras, enquanto não for informado um V nulo, então a soma ocorre e quando for informado zero, se sai do laço de repetição. Muito bem, deixa eu informar aqui um primeiro valor, 10. Este valor 10 é igual a zero? Falso, então ele não vai entrar no break. Soma receberá o valor de soma, que inicialmente foi inicializado com zero, mas o novo valor de V. Voltou o scanf, vou informar o valor 5. V é igual a zero? Não, então não vai executar o break. Acumulou, agora vai executar o scanf novamente, vou informar 0. Ao informar 0, 0 é igual a zero? Sim, então será executado o break, forçando a saída do laço de repetição. Daí agora imprime-se o resultado da soma. Para exemplificar a instrução continue, foi criado um programa que visa somar valores ímpares dentre um conjunto de n inteiros. A primeira coisa que se faz é inicializar a variável soma, que acumulará os valores. Depois será informado o número n de valores que serão lidos. Depois disso, entra-se no for e se lê os valores. 10. 10 é par? É. Então será executado o continue. Essa acumulação em soma não ocorrerá, pois, ao pressionar F10, o fluxo volta para o cabeçalho do laço de repetição. Aqui será acumulado em 1. 1 será menor do que n? Sim. Então entrou. Agora eu informo um novo valor. 13 é ímpar? Sim, é ímpar. Logo, isso aqui me dará falso. Se deu falso, não vai executar o continue. Ele vai para a linha 14 e acumulará o valor 13 em soma. Voltou, o i será atualizado para 2. 2 é menor do que 5? Sim. Scanf, formei o valor 5. 5 é par? Não. Então o if dará falso. Virá aqui e acumulará o valor 5 em soma. O i será atualizado para 3. 3 é menor do que 5. Vamos ler do scanf o valor 2. 2 é par? Sim. Então, o continue será executado, voltando o fluxo para o início do cabeçalho. I será acumulado em 4. 4 é menor do que 5? Sim. Então, entrou. Será informado um novo valor. 48. 48 é par? Sim. Então, será executado o continue. Voltou. O i será acumulado para 5. 5 é menor do que 5? Não. Falso. Então, sairá do for e imprimirá apenas o somatório dos valores ímpares informado. Existem 3 classificações para designar um laço de repetição de acordo com a sua quantidade de interações, que pode ser determinado, quando se pode saber previamente o número de repetições que aquele laço de repetição terá. Neste caso, podemos ter um contador que é inicializado fora do loop e atualizado dentro do mesmo até que se atinja um determinado valor máximo ou mínimo, o qual forçará a saída do laço de repetição. A outra situação é a indeterminado, quando não se sabe ao certo qual é o número de repetições que o laço terá. Geralmente, isso é programado utilizando uma flag, uma variável ao qual se pode colocar um valor que designará a saída e a permanência no laço de repetição. Isso pode ser feito inicializando essa variável flag fora do loop, que representa a continuidade do fluxo do programa dentro do escopo do laço de repetição, e inserindo um valor de flag nesta mesma variável sob certa condição que indicará a saída do fluxo do programa do laço de repetição. Nesse caso, pode-se também usar um break, na situação em que a flag assume tal valor que representa a condição de saída. O último tipo é o loop infinito, que possui como condição de permanência sempre verdadeira. Isto é causado por um erro de lógica cometido pelo programador. Dessa forma,
o programa nunca findará sem uma intervenção do usuário, forçando o fechamento do programa no sistema operacional. Neste programa, exemplifico os tipos de laços de repetição. Primeiro, vamos ler o valor de n, o qual designo por 10. Temos um for com uma quantidade determinada de iterações, que no qual foram 10 interações. Neste trecho, temos um while, no qual o i é inicializado com n e permanece em loop enquanto i for maior do que 0. Aqui, i é dividido pela metade de seu valor corrente. Como saída, temos esses valores. Agora temos um exemplo de um laço de repetição indeterminado. Aqui, a variável i é utilizado como flag. Percebam que na inicialização, eu tenho o comando scanf fazendo a leitura de i. E também na atualização, eu tenho uma outra leitura da variável i. Vou informar o valor i5. Aí entrou no for, porque 5 é diferente de menos 1. Daí ele vai solicitar a impressão de i. No retorno, ele vai solicitar uma nova leitura da variável i. Deixa eu colocar 10. 10 é diferente de menos 1. Entrou, solicitou a impressão. Voltou, vai ler um novo valor de i, ao qual eu coloco 4. 4 é diferente de menos 1, portanto, entrou e vai imprimir. Agora, no retorno, deve-se ler mais um valor de i, ao qual, neste momento, colocarei menos 1. Menos 1 não é diferente de menos 1, é igual, portanto, isso deu falso e saiu do for. Agora, neste trecho, temos a situação de um laço de repetição while, em que apenas é finalizado se for informado um valor i múltiplo de 3. Não se sabe ao certo quando será informado este valor, tendo-se uma indeterminação no número de interações. Vamos executar para alguns valores. Deixa eu informar, por exemplo, 7. 7 não é múltiplo de 3, então não vai dar o break. Vou informar agora o valor 2. 2 não é múltiplo de 3, então ele não vai no break. Agora deixa eu informar, por exemplo, o valor 9. 9 é múltiplo de 3, portanto ele irá no break e sairá de forma abrupta deste laço de repetição. Agora, neste trecho aqui, exemplifico dois laços de repetição infinito. Porque a condição de entrada e permanência no laço de repetição sempre é verdadeira. Obviamente, este trecho é inatingível, porque se eu executar passo a passo ou deixar o programa executando infinitamente, se eu não intervir, este programa sempre ficará em execução em loop infinito. Como dicas, eu solicito a vocês que prestem atenção nas ações de inicialização, da condição de entrada e permanência no laço de repetição e da atualização das variáveis que estão sendo usadas no controle da permanência no loop. Outra coisa é, se o laço de repetição possui apenas uma instrução, a abertura e fechamento de chaves se torna opcional. Se tiver mais de uma, então a inclusão é obrigatória. E se tiver mais de uma e você esquecer a abertura e fechamento de chaves, então você cometeu um erro de lógica. Um possível erro de lógica que você pode cometer também é colocar um ponto e vírgula depois da condição do while. While não tem ponto e vírgula depois de sua condição. O do while possui. Se você cometer este erro, pode ser que seu programa funcione de forma inesperada. E por último, mas não menos importante, cuidado com o loop infinito. 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 Chegamos ao final deste episódio. Espero que vocês tenham aprendido e entendido todos os laços de repetição, como classificá-los e como manipulá-los. No próximo episódio, vocês aprenderão fluxogramas, que são técnicas gráficas de representar um algoritmo. Vocês verão quais são os fluxogramas sequencial, de seleção e de repetição, com exemplos em programação estruturada na linguagem C. Aguardo vocês lá. Sigam-me os bons, sigam-me os bons, sigam-me os bons.
Sigam-me os bons, sigam-me os bons, sigam-me os bons, sigam-me. Explanarei neste episódio os 3 tipos de laço de repetição da linguagem C.